Evangelho de Jesus, conforme o evangelista João, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Glória a Deus. E o versículo de número 9 diz assim: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vou repetir esse versículo. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez na tua casa, na tua presença, para te engrandecer, te bendizer, te exaltar, te glorificar e te adorar na beleza da tua santidade. Aqui está a tua igreja, os teus filhos que vieram com o objetivo de ouvir a tua voz, ser alimentado pela tua palavra, para que assim possam ter energia, força, vigor, coragem, disposição, para continuar vencendo os obstáculos, desafios, as lutas, meu Deus, que se levantam dia após dia tentando nos barrar, nos parar, nos deter, nos entristecer e nos colocar, meu Deus, na sarjeta, na lama, no monturo e na cinza. Mas aqui estamos na esperança de que o Senhor, que é bom, fiel e poderoso, estenda sobre nós a tua mão e nos alimente com a sua palavra, para que possamos em tudo ser mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Nos antigos tempos, havia tantas guerras como tem hoje. Não sei se hoje tem mais guerra do que nos antigos tempos, ou é o contrário. Mas existiam muitas guerras. Nações contra nações, reinos contra reinos, uns querendo invadir os outros reinos, para vencê-los, tomar a sua prata, tomar o seu ouro, seu gado, sua ovelha, seu trigo, às vezes os seus jovens, as suas donzelas, tomar as terras e se apropriar da riqueza daquela nação. Por isso, muitas nações eram muradas para se proteger dos adversários, dos inimigos que se levantavam. E na maioria das vezes, quando eles invadiam uma nação, eles pegavam o povo daquela nação e levavam para outra terra distante, para outra terra longínqua. Isso era uma estratégia de guerra, isso era uma estratégia militar. Para quê? Para que aquele povo que fora tirado da sua terra de origem, da sua terra natal e levado para outra terra, eles não tivessem força, ou pelo menos disposição, para se levantar contra o seu adversário, o seu inimigo, para lutar naquela terra, pois aquela terra não era deles. Então eles pensavam: por que é que a gente vai lutar por uma terra que não é nossa? Por que que a gente vai brigar por uma terra que não é nossa? Arriscado matar e mesmo, até mesmo morrer por um pedaço de terra que não é nossa. Então era uma estratégia que os reis que venciam faziam. Tiravam o povo da sua nação, da sua terra, e levavam para uma terra distante, para eles não terem motivação para lutar por aquela terra. E quando isso acontecia, era algo que tirava a força do povo, era normal. E isso aconteceu com Israel, que foi tirado de Israel e levado para a Babilônia. Só que, como tiraram o povo de Israel e levaram para a Babilônia, precisava trazer outro povo para colocar no lugar deles em Israel. Então eles trouxeram um povo que morava às margens de um rio chamado Chute. Era o chutiense o nome desse povo. Foi levado para ocupar o lugar daqueles que foram tirados de Israel. Quando eles chegaram nessa terra, a Bíblia diz que eles não sabiam adorar o Deus da terra.
Eles não sabiam cultuar ao Deus da terra. Profanaram o altar que era sagrado na terra de Israel. E por causa disso, Deus enviou leões que devorou a muitos deles por não saberem adorar a Deus. Aqui está uma revelação que nós não podemos adorar a Deus de qualquer forma. Os filhos de Arão morreram queimados, porque quando foram adorar a Deus, levaram fogo estranho. Jesus Cristo falando com a mulher samaritana, a mulher da leitura, ele disse: mulher, vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Então esse povo que fora trazido para substituir o povo de Israel, que foram tirados de lá, não souberam adorar, informaram ao rei, e o rei mandou os sacerdotes para ensinar o povo como deviam adorar a Deus. Porque eu quero ser claro aqui para os amados: Deus é exigente na adoração que é dada ao seu nome, louvado seja Deus. Esse povo chutiense passaram a ser chamados de samaritanos. Por quê? Porque eles foram levados para Israel, e a gente sabe que na divisão do reino norte, reino sul Judá, capital Jerusalém, reino norte Israel, capital Samaria. Então eles passaram a ser chamados de samaritanos, que ficou uma mistura de judeus com chutienses, gerou-se os samaritanos, os quais se tornaram inimigos do povo de Deus. Veja que na leitura que fiz, a mulher reclama de Jesus, porque Jesus é judeu, e Jesus vai conversar com ela, e ela pergunta para ele: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Não sabes tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos, que os judeus são intrigados do samaritano? Aí Jesus quebrou esse paradigma, essa ideia, e disse: não, mulher, eu sou um judeu diferente, aleluia, eu sou um crente diferente, eu falo com as pessoas, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Nesse meio tempo eu quero que você entenda a rixa que existia entre os samaritanos e os judeus. Por que existia essa rixa? Primeiro, eles não se falavam, e partiu dos judeus a questão de não querer conversa com os samaritanos, e eu vou explicar por quê. Primeiro, veja, a mulher disse assim: os nossos pais adoram nesse monte, mas os judeus dizem que é naquele monte que se deve adorar. Quem está certo, afinal? Perguntou a mulher a Jesus. Nos antigos tempos, quando Moisés foi declamar a lei, escolheram-se dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, dois montes. Em cima do Monte Gerizim estavam os sacerdotes que proclamavam as bênçãos. Em cima do Monte Ebal estavam aqueles que confirmavam as maldições. Eram dois montes, o da bênção e o da maldição. No Monte Gerizim, os samaritanos não tiveram o que fazer, chegaram no Monte Ebal e também construíram um templo. E a ordem de Deus era que não podia se construir outro templo em outro lugar, a não ser no lugar sagrado. Existia um lugar específico e ordenado por Deus para se levantar um templo de adoração ao Senhor. Era o lugar que Deus escolhia. Aí foi quando a mulher falou: é no Ebal ou no Gerizim? É nesse monte ou naquele monte que se deve adorar a Deus? Qual é o lugar aonde se deve adorar, de maneira que Deus receba a adoração? Repito, Jesus falou: nem neste monte,
nem naquele monte, mulher. Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que aonde estiver um verdadeiro adorador, Deus se fará presente. Porque não é o lugar que é apropriado, habilitado para receber a presença. O que faz Deus se revelar no lugar não é o lugar, mas o coração da pessoa que está no lugar. O temor da pessoa, a obediência, a santidade da pessoa que está no lugar é o que atrai a presença de Deus. Às vezes o lugar é bonito, é rico, é charmoso, é pomposo, mas não tem santidade, reverência, Deus não se faz presente. Às vezes o lugar é simples, é humilde, é pobre financeiramente falando, mas tem verdadeiros adoradores, então ali Deus se revela e faz milagre. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas isso provocou a ira dos judeus. Este ato dos samaritanos de ter construído uma réplica do templo, ter feito uma cópia do templo, isso irritava. A segunda questão que irritava os judeus era porque os samaritanos, como eles ficaram um misto de povo, era uma mistura de chutiense com israelita, ficou um populacho, um misto de povo, uma mistura. Então o que acontecia? Quando tudo estava bem para os judeus, porque de tempos em tempos se levantavam reis, nações que amavam os judeus, que apoiavam os judeus, que escolhiam muitos judeus para ser ministros. Os judeus eram honrados, eram considerados. Quando os judeus tinham vitórias, aí os samaritanos chegavam lá e diziam: nós também somos judeus. Nós também queremos ser honrados. Nós também queremos ser abençoados, porque nós também somos judeus. Então, se nós somos judeus, nós também temos direito às bênçãos, temos direito às vitórias, temos direito aos despojos, temos direito à honra, temos direito aos privilégios. Esta era a posição dos samaritanos. Só que, quando os judeus eram derrotados e passavam a ser perseguidos, e passava a ser morto, os samaritanos pulavam de lado e diziam: nós não somos judeus. Não, somos judeus não, nós somos chutienses. Nós vimos lá do rio Chute, fomos trazidos para aqui à força. Nós não somos judeus. Quando a coisa estava boa para os judeus, ele dizia: nós somos judeus. Quando o negócio apertava, ele dizia: nós não somos judeus. Quando alguém abençoava os judeus, ele dizia: nós somos judeus, queremos bênção. Quando alguém queria matar os judeus, nós não somos judeus, não pode matar ele, porque eu não sou judeu. E isso, irmãos, às vezes acontece com a gente. Se alguém dissesse assim: eu vou arrumar emprego para todo mundo que é crente. Todo mundo que é crente eu vou dar um emprego, só vou dar emprego para crente. Menina, era tanta gente se convertendo. Só para crente. Agora, se no outro dia ele dissesse assim: eu vou colocar para fora todo mundo que é crente. Menina, era tanta gente se desviando. Nada, eu só ia na igreja porque eu achava bonito os hinos, mas nunca gostei de crente, não. Era isso que irritava os judeus. Os samaritanos tinham esse comportamento. Quando tinha bênção para os judeus, eu sou judeu. Quando tinha perseguição, eu não sou judeu. Quando tinha bênção por crente, eu sou crente. Quando tinha perseguição por crente, eu não sou crente. Eu me lembrei agora até de um pastor, rapaz, ele faleceu, o pastor Diodato. Ele tinha umas histórias bonitas, ele muito tempo, ele foi crente desde novo. E ele contou o testemunho dele para a gente uma vez, a gente ria, a gente chorava, porque era uma coisa linda, irmãos. Eu só lembro de alguns pedaços, porque faz muitos anos que ele contou, ele já faleceu. Ele disse que um dia ele estava na rua, ele morava na rua. Era morador de rua, abandonado, jovem na rua, não tinha nada, nem família, nem ninguém. Aí quando foi um dia, ele estava numa calçada,
já umas 7 horas da noite, não tinha tomado café nem nada, tinha lembra aquelas latinhas de goiabada que eu gostava, irmão, aquela latinha, aproveitava para fazer um prato, para dar para os meninos, porque não tinha de vidro, era de estanho, para não quebrar. Aí ele tinha uma latinha daquela que era para pedir comida e o povo colocar ali. Aí quando foi um dia, ele estava na rua, umas 7 horas da noite, ele começou a ouvir uma melodia longe, mas uma melodia bonita. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu... E ele começou a ser guiado por aquela melodia, aquela canção, e foi andando. Aí de repente chegou numa casinha assim, uma igrejinha simples, e um bocado de irmão lá dentro, cantando, louvando, adorando. E ele ficou na janela, apaixonado por aquilo, vendo a maravilha. Alguém chamou ele para entrar, ele disse que não queria entrar, por algumas razões. Ele disse que estava muito sujo, estava muito fedido. Ele disse que estava vestido em 2 calças, mas não dava uma. Estava todo rasgado. E ele ficou ali na porta. Mas o pregador começou a pregar e falou do céu. Ele disse que o pregador falou do céu de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, tão gloriosa, que ele disse que não resistiu. Ele disse: eu quero ir para esse céu, porque essa vida para mim não está boa, não. Se tornou pastor depois. E ele disse que um dia ele estava fazendo um culto, aí chegou uma senhora, ficou na janela, aí tinha alguém que gostava de perseguir os crentes, aí foram da parte dos crentes. Aí de repente chegou a polícia, para acabar com o culto, para parar o culto. Ele disse que tinha uma senhora na janela olhando o culto, e ela nem crente ela era. Ela estava lá olhando, ela gostava dos hinos. Aí chegou o cabos, soldados: para isso tudo aqui, vocês estão incomodando demais aqui, todo mundo vai reclamação, bora todo mundo para a delegacia agora, está todo mundo preso. Aí a mulher que estava na janela vai sair de fininho. Aí o policial com o cacetete: vai para onde, dona Maria? Se eu, por acaso, eu não sou crente. Não é crente não, rapaz, está aqui, é crente sim. Toma o cacetete, ela entrou na fila também para ser presa. Aí disse: agora eu sou crente também. E começou a dar glória a Deus, irmão. Sou crente. Aí levaram os irmãos tudinho para a cadeia. Botaram os irmãos na cadeia. O pastor Diodá disse: bom, gente, ele não terminou o culto lá, o culto tem aí aberto, vamos continuar aqui. Só sei que nessa história fizeram uma vigília. E quando foi no outro dia, os irmãos estavam cantando, profetizando, pulando, falando em mistério. Aí chegou o delegado. Quando o delegado chegou, o cabo procurou o delegado, disse: doutor, tem um povo aí, está incomodando, e a gente prendeu. O delegado disse: procura o responsável, diga ele que pague 1.000 cruzeiros, está todo mundo liberado. Chegou lá: quem é o pastor aqui? Olha, o delegado mandou dizer que pague 1.000 cruzeiros, está todo mundo liberado. Aí o pastor olhou e disse: olha, primeiro, eu não tenho 1.000 cruzeiros. Segundo, o povo aqui está achando bom, o povo está na oração aqui, está no mistério, vai ser difícil parar o povo. E o povo dando glória, pulando, marchando, profetizando. Aí o rapaz foi olhar, voltou o delegado: só delegado, o pastor disse que não tem não 1.000 cruzeiros para pagar, para o povo liberar. Tá, então deixa ele se embora sem pagar a fiança mesmo. Manda ele, vai lá e... Chegou lá e disse: o delegado liberou todo mundo, pode ir embora. Abriu a cela, a grade da cadeia. Pode ir embora. E quem disse que saiu ninguém, irmão? O povo no mistério, no manto, falando língua, profetizando, marchando, recebendo presença. Aí o cabo botou lá no delegado: olha, doutor, eu já abri a porta, mandei todo mundo embora, não quer ir embora ninguém não. Aí o delegado ficou bravo: só eu não mandei você trazer essas pestes para cá, servir eles aqui, eu não quero ele aqui não. Eita, como é bom ser de Jesus, meu irmão. Mas os samaritanos só queriam ser crente quando o negócio estava favorável para ele. Quando apertava, pulava fora. Mas crente de verdade, mano, é na bonança e na borrasca, é na tempestade e na bonança, é com saúde, é doente, é empregado ou desempregado, é chorando ou alegre, ele continua crente na presença de Deus. Aleluia! Mas a mulher, ela se espantou. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam, não falam com os samaritanos. Os samaritanos tinham essa rixa. Teve uma vez até que Jesus ia passando por Samaria e mandou os discípulos alugar uma pousada para eles passarem a noite. Os samaritanos, quando olhou para os discípulos de Jesus, reconheceu que eles eram judeus, uma palavra atual, reconheceu que eles eram crentes, e disse: nós não temos lugar para vocês aqui não.
porque percebeu que eles eram judeus, que eles eram crentes israelitas. Não tem lugar aqui. Aí eles voltaram para comunicar a Jesus. Aí a Bíblia diz que o Tiago e o João, não foi Pedro não, eu também pensava que era Pedro, mas foi Tiago e João, procuraram Jesus e disseram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente faça que nem Elias, ore para Deus mandar fogo do céu e matar esses samaritanos? Aí Jesus Cristo olhou para ele bem dentro dos olhos dele e disse assim: de que espírito sois vós? Eu não vim para destruir ninguém, eu não vim para matar ninguém, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim para curar, eu vim para abençoar, eu vim para trazer vida. Louvado seja o nome de Jesus. E sabe o que foi que aconteceu meses ou anos depois? Quando Jesus foi assunto do céu, um diácono chamado Felipe foi lá para Samaria e começou a pregar o evangelho de Jesus em Samaria. Era uma região que tinha cerca de 120 mil pessoas, e a Bíblia ou a história diz que todo mundo se converteu e passou a glorificar, a adorar e exaltar o nome de Jesus de Nazaré. Ou seja, aqueles que antes estavam com a obra redentora, milagrosa e poderosa de Jesus, eles se enquadraram no padrão da vontade de Deus e se tornaram verdadeiros adoradores. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos tome em seus braços, abra nossa mente e também o nosso coração, e nós passemos a ser verdadeiros adoradores, não escolhendo os lugares, não escolhendo as situações, não escolhendo os momentos, mas como disse o salmista Davi no Salmo 34, verso 1: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Fiquemos de pé em nome do Senhor. Que a graça de Jesus reine em sua vida e você continue desfrutando das bênçãos do Eterno.